Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje vamos começar a estudar os espaços vetoriais, começando especificamente pelo espaço vetorial real. Preparados? Então vamos para a aula. Então agora a gente vai começar a estudar o conceito que a gente conhece como espaços vetoriais, mais especificamente espaços vetoriais reais, ok? Para a gente entender o que é o conceito de espaço vetorial, espaço vetorial, na verdade, ele é um conjunto. Só que para a gente poder definir se um conjunto de objetos ele é um espaço vetorial, a gente precisa de alguns axiomas. Inclusive é importante que a gente lembre qual é o conceito de axioma, ok? Axiomas são hipóteses que servem como pontos de partida para provar teoremas. Então, assim, a definição de um espaço vetorial é um teorema matemático. Então, para a gente poder definir esse teorema, ou seja, no caso específico, para definir se um conjunto é um conjunto de objetos do tipo U, V e W, como esse daqui, ele pertencentes ao conjunto V, né, dado alguns escalares A e B, a gente vai dizer que esse conjunto ele é um espaço vetorial e os objetos dele são vetores se ele satisfizer, se os vetores e escalares satisfizerem esses 10 axiomas aqui, ok? Aparentemente parece algo bem complexo, mas na verdade, na prática, a gente vai ver que não é tão complexo assim a gente definir se um conjunto de objetos ele é um espaço vetorial ou não. Tá, mas basicamente os 10 axiomas que definem o teorema, os 10 axiomas que garantem que um conjunto de objetos ele é um espaço vetorial é esse daqui, ó. Vamos ler cada um deles junto para a gente entender bem como é que funciona. Então, basicamente, o primeiro axioma é o seguinte: se a gente tem dois objetos que eles pertencem ao conjunto V, a soma desses dois objetos também tem que pertencer a V, ok? Se a gente soma dois objetos, U com V, isso aqui é o equivalente a gente somar eles de forma comutada, né? Então é comutativo na soma. É o equivalente a gente somar o V com U. O terceiro axioma diz que se a gente pegar três objetos e associar eles, ou seja, fazer primeiro o V com o W e depois somar, aliás, pegar o U e somar com a soma do V com o W, isso daqui é totalmente equivalente a gente pegar a soma do U com V e o resultado aqui, que ele pertence ao conjunto V, depois a gente vai somar com o W. Então não importa a ordem que a gente faz essa soma. Então é associativa na soma. O quarto axioma diz que existe um objeto nulo, é um vetor nulo, que a gente chama de zero com uma seta em cima, ok? Então esse objeto ele tem a seguinte característica: a gente pode pegar qualquer vetor U dentro do conjunto de V e somar o zero pela esquerda ou pela direita, a gente sabe que é comutativo, e isso daqui vai dar o próprio vetor U. Então a gente pode somar esse vetor nulo a qualquer vetor do espaço e vai nos resultar no mesmo vetor somado, ok? O axioma 5 diz que qualquer objeto U, né, dentro do espaço V, ele tem um equivalente negativo, que é o menos U, de forma que somando esses dois objetos a gente tem o vetor nulo. O sexto axioma diz que seja um escalar A e um vetor U, sendo U um objeto de V, o produto entre o escalar e o vetor vai também ser um objeto de V, ok? Então, depois a gente vai ver que isso aqui é o que a gente chama de fechado na multiplicação por escalar. Depois a gente tem assim, ó, o 7, ele é distributivo na soma de vetores, né, no produto de um escalar com a soma de vetores. Ele é distributivo na soma de escalares com o produto com o vetor, aqui. E a gente também tem associativo de escalares com o vetor e qualquer vetor que a gente multiplica pelo número 1 vai dar o próprio vetor. Então, assim a gente define o teorema na base desses 10 axiomas que garantem que um conjunto ele é um espaço vetorial ou não. Se ele não satisfizer pelo menos um desses axiomas, não é um espaço vetorial, ok? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Agora a gente vai ver como é que a gente define se a gente, dado um conjunto, se ele é um espaço vetorial ou não.
como que a gente mostra que um conjunto com duas operações é um espaço vetorial? Então, são 4 etapas. A primeira delas é identificar qual é o conjunto e os objetos que serão, então, os vetores, caso satisfaçam os axiomas, né? A segunda etapa é identificar as operações de adição e multiplicação por escalar, ok? Essas aqui são as 2 operações que vão definir se o espaço é vetorial ou não. Agora, a gente vai verificar os axiomas 1 e 6, que é o 1 é o da soma, é a operação de soma. Se a gente somar 2 vetores, 2 objetos, se a soma desses 2 vetores vai dar um terceiro objeto que também está contido no conjunto V, beleza, então a gente fecha o axioma 1. E a gente diz que ele é fechado na adição. Por que a gente diz que é fechado na adição? Porque, olha só, imagine que se a gente somar 2 objetos e a soma desses 2 objetos gera um terceiro objeto que está fora do conjunto V, a gente diz que ele é aberto. Então, é uma operação que joga objetos para fora. Então, ela resulta num terceiro objeto fora do conjunto, então ele não é fechado. Então, se ele resulta num terceiro objeto dentro do conjunto, a gente diz que o conjunto é fechado na adição, ok? Porque não é possível gerar objetos fora do conjunto fazendo essa operação de adição. Então, por isso que a gente diz que o axioma 1 é o fechamento na adição, ok? Até eu vou escrever aqui, ó, que diz que U mais V é igual ao... Você pega um objeto U e um objeto V, a gente vai ter um objeto W que também está dentro do conjunto V. Outra coisa é o seguinte, ó, se a gente tem o fechamento da multiplicação por escalar, então a gente pega um A vezes um U, isso daqui vai dar um outro vetor, por exemplo, W, né? Pode ser qualquer vetor. Vou chamar isso aqui de W1 e W2, porque não necessariamente é igual. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, se eu pego um vetor, que é um objeto dentro desse conjunto, e eu multiplico por um escalar, o resultado ele vai estar dentro do conjunto. Então é fechado na multiplicação por escalar. Ou seja, a gente não tem como obter um objeto fora do conjunto fazendo multiplicação por escalar. É por isso que a gente diz que é fechado. Se a gente obtivesse um objeto fora desse conjunto fazendo essa operação, então ele não seria fechado nessa operação, ok? Então, eu quis me estender um pouquinho mais aqui para deixar claro esse conceito de fechado na adição e fechado na multiplicação por escalar, ok? Então, definindo essas 2 operações, a gente vai verificar os axiomas 1 e 6 que diz o fechamento na adição e fechamento na multiplicação por escalar. E aí, depois a gente vai dar uma verificada para confirmar que valem os outros axiomas, o 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Como é que a gente faz isso? Vamos ver e nesses 2 exemplos aqui. O exemplo mais simples que a gente tem é do espaço vetorial nulo, que é o espaço, é um conjunto que contém somente o vetor nulo, tá? Então, quando a gente pega esse espaço vetorial nulo, a gente define 2 operações. A operação de adição, então a gente pega o vetor nulo mais o vetor nulo dá o vetor nulo, ok? E a multiplicação por escalar. Qualquer escalar vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Então essas aqui são propriedades do vetor nulo do espaço euclidiano, né, que a gente já conhece. De fato, o que acontece quando a gente verifica o axioma 1, olha só, o espaço vetorial nulo, quando a gente soma 2 vetores nulo, a gente chega no vetor nulo. Então, ele é fechado na adição. Não tem como a gente somar vetores dentro desse espaço que só tem o vetor nulo aqui, ó. Ele é um espaço com vetor único, né? De um único vetor. A gente soma ele com ele mesmo e chega nele mesmo. Então, ele não saiu, ele é fechado na adição. E a gente pode multiplicar por qualquer constante, ele continua sendo um vetor dentro desse conjunto, ou seja, ele é ele mesmo. Então, aqui a gente tem os 2 axiomas, o da adição e do multiplicação por escalar, e a gente vê que ele é fechado nesses 2 axiomas quando a gente define essas operações aqui. Que são as operações tradicionais com vetores que a gente já conhece dos vetores do espaço euclidiano.
Ok. Agora, a segunda nos diz que se a gente ela é comutativa na soma, beleza? Ela é associativa, então se a gente pegar mais 0 mais 0 mais 0, não importa se a gente associa, né? Vai continuar sendo... vai continuar valendo a soma, não importa a ordem. Depois existe um vetor nulo que se a gente soma com o vetor, dá o próprio vetor. Então tá aqui, a própria definição da operação já define o axioma 4. O axioma 5 vai dizer que tem um vetor negativo. Então se a gente pega o vetor nulo mais menos o vetor nulo, não vai alterar essa operação. Continua sendo o vetor nulo. Então o axioma 5 também está valendo. O axioma 6 a gente já viu. O axioma 7 diz que multiplicar dois vetores por um escalar qualquer, ele vai continuar sendo, então ele é distributiva na multiplicação de escalar com a soma de dois vetores. Ela também é distributiva na soma de escalares multiplicado um vetor. Também é associativa se a gente pegar A e B aqui, então é o 9, né? Não importa se a gente faz A mais B, A vezes B ou B vezes A vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo, não importa. E se a gente multiplicar 1 pelo vetor nulo vai dar o vetor nulo, ok? Então assim, a gente pode passar rapidamente por todos esses axiomas e a gente vai verificar que de fato eles são respeitados, ok? Raramente a gente vai ter situações, não é impossível, obviamente, mas geralmente a gente vai ter esses dois axiomas, o 1 e o 6, valendo, os outros, num geral, eles funcionam, ok? A gente pode fazer a verificação desse mesmo passo a passo para o espaço vetorial pelo Rn, verificar se o Rn é um espaço vetorial. Então, para isso, a gente vai ter que definir a adição. Aqui eu até nem defini a adição para a gente definir junto, porque olha só, o que acontece no Rn? No Rn, a gente vai ter dois vetores u mais v. Ele é o equivalente a gente pegar um vetor u no Rn. Como é que ele é? Ele é o u1, aí a gente tem o u2, aí a gente tem o u3, u4 até o un, que são as componentes do vetor u. Aí a gente vai somar com as componentes, né, com o vetor v, que a gente pode separar ele em componentes. No Rn, o vetor v ele é o seguinte, ó, o v1, v2 e assim por diante até o vn. Ok? Agora, quando a gente soma esses dois vetores aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem o u1 mais v1, aí a gente tem o u2 mais v2, que é a nova componente, é a componente 2 do vetor soma. Aí a gente segue componente 3, 4, 5 até a componente n. A enésima componente vai ser o un mais vn. E a gente verifica que esse vetor aqui, ó, resultado da soma dos dois, ele também é um vetor no Rn, porque tem n componentes, ok? Então, a gente fazer a soma de dois vetores, né, a gente tem como resultado um vetor que ainda está dentro do Rn. Então, ele é fechado na soma. Ok? Então, essa é a primeira verificação. Na própria operação, a gente já vê que ele respeita o axioma 1. Depois da multiplicação por um escalar, a gente sabe que A vezes um vetor U no Rn é o equivalente a gente fazer A vezes o vetor U, ele é U1, como a gente escreveu aqui, U2, a gente vai até o UN. Ok? A operação de multiplicação por escalar de um vetor no Rn, ele vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser o A vezes o U1. Então a componente 1 do vetor resultante é o A vezes o 1. A componente 2 do vetor resultante é o A vezes o 2. E a gente segue até o UN. A vezes o N. Então, o vetor resultante, ele é um vetor que ele está contido no Rn. Então, significa que ele é fechado na multiplicação por um escalar. Então, verificamos os dois axiomas principais, que são os axiomas
das operações que a gente definiu, a adição e a multiplicação por escalar. Então ele é fechado na multiplicação por escalar. Ok? E aí a gente pode seguir fazendo toda a verificação dos axiomas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e a gente vai ver que eles são respeitados. Dessa forma, o Rn é um vetor, um espaço vetorial, ok? Porque ele é um conjunto de objetos e esses objetos respeitam os 10 axiomas necessários para que a gente diga que esse conjunto é um espaço vetorial, ok? Então, para a gente verificar, é sempre assim. Identifica o conjunto e os seus objetos. Então, a gente sabe que o Rn é o conjunto e os seus objetos são os vetores com n componentes, ok? Aí a gente tem, identificando as operações de adição e multiplicação por um escalar, a gente verifica os fechamentos dessas operações e aí depois a gente confirma se todos os outros axiomas também estão valendo, ok? Por exemplo, vamos ver a sequência infinita de números reais, que a gente pode descrever como um vetor que tem infinitos números reais compondo ele. Então, quando a gente pega esse conjunto, para a gente verificar se ele é um espaço vetorial, primeiro a gente define os objetos dele, como eu defini para vocês aqui, e aí a gente define as operações de adição, aqui, que no caso vai ser o seguinte: se a gente tem dois objetos, um U mais um V, o que a gente vai ter então são infinitos números U1, U2, o UN, assim por diante, somado com os infinitos números que compõem o segundo objeto, que é o V, que é o V1, V2, assim por diante, até o Vn, e depois a gente vai infinitos números. Quando a gente soma esses dois objetos, a gente sempre vai fazer a soma de vetores, elemento por elemento. Então a gente vai pegar aqui, ó, U1 mais V1, não muda, né? U2 mais V2, e assim a gente segue até o UN mais Vn, e aí a gente vai adiante, infinitos elementos. Então, de fato, a soma de dois vetores, que são uma sequência infinita de números reais, também é uma sequência infinita de números reais. E aí a multiplicação por escalar, a gente vai ter A vezes U é igual, aí a gente vai ter A vezes U1, o A vezes U2, e assim a gente vai para o A vezes o UN, e assim por diante. Então, o produto de um escalar por um vetor desse, uma sequência de números reais, infinita de números reais, também é uma sequência infinita de números reais. Então, a gente tem já claramente que ela é fechada na adição e fechada na multiplicação por escalar, ok? Então, a gente pode seguir verificando todos os axiomas, mas eles vão respeitar todas as regras que a gente viu para o Rn, só que aqui, nesse caso, como são infinitos, o Rn, então, tem... O R1 é um único componente. O R2 são duas componentes, o Rn são n componentes. E aí, quando a gente tem infinitas componentes, a gente vai usar a notação R na infinito, ok? Uma questão de notação aqui, beleza? Agora, vamos ver um outro espaço vetorial, que é um espaço vetorial que é um pouco inusitado para quem está começando a estudar esse conceito de espaços vetoriais, que é o das matrizes 2x2. Isso mesmo, eu estou dizendo para vocês que a gente vai verificar se o conjunto das matrizes 2x2, arbitrárias, né, elas formam um espaço vetorial. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai verificar primeiro o que é uma matriz 2x2. Uma matriz 2x2, por exemplo, uma matriz U, ela vai ter o U11, U12, U21 e o U22, ok? Vejam como ele é similar a um vetor de 4 componentes, só que a diferença é que essas componentes elas estão organizadas de forma retangular, no caso de forma quadrada, né? 2x2. Então, quando a gente pega a soma
né? A definição da soma, a gente vai pegar U mais V. Então, a gente tem o U são exatamente a matriz 2 por 2. U11, U12, U21 e U22. Aí a gente vai verificar como é que é a somar com o vetor V. Aí a gente tem os componentes V11, V12, V21 e V22. Assim. O que acontece quando a gente soma duas matrizes com as propriedades de soma de matriz que a gente já conhece? A gente vai ter, por resultado, uma matriz em que cada componente é dado pela soma das componentes no local exato aqui. Então a gente tem a posição 11, a gente vai ter a U11 mais V11. Essa é a componente 11 da matriz resultante da soma dessas duas. Aqui, ó, nessa posição a gente vai ter o U21 mais V21. Aqui a gente vai ter o U12 mais V12. E aqui a gente tem o U22 mais V22. Ok? Então essa é uma matriz 2 por 2, o que prova que ela é fechada na soma, porque a gente soma duas matrizes 2 por 2 e chega em uma matriz 2 por 2, ok? Não tem como a gente somar duas matrizes 2 por 2 e chegar numa matriz que não seja 2 por 2, ok? Por isso que a gente diz que ela é fechada. Aí depois a gente tem a multiplicação por escalar. O que acontece quando a gente faz um escalar A vezes uma matriz 2 por 2 U? A gente vai fazer A vezes a matriz. Então a gente tem o U1, o U12, o U21 e o U22. Na prática, o que a gente sabe é que quando a gente tem um escalar multiplicando uma matriz, esse escalar está multiplicando todos os elementos da matriz. Então a gente tem uma matriz também 2 por 2, ou seja, já vemos que é fechada na multiplicação por escalar, que ela é o componente 11, é o A vezes o U11, o A vezes o U12, aí a gente tem o A vezes o U21 e o A vezes o U22 aqui. Ok? Então, vemos de novo que ela é fechada na multiplicação por escalar, porque o resultado desse produto aqui é um outro elemento desse espaço vetorial, ou seja, uma matriz 2 por 2. Ok? Agora, para a gente verificar os outros axiomas, muitos deles são... a gente vai ver que já são propriedades conhecidas das matrizes. Por exemplo, a gente sabe que se a gente alterar a ordem aqui é equivalente a alterar a ordem aqui dentro. Mas a ordem aqui dentro alterada, a gente é comutativo na soma de escalares. Então a comutação na soma de matrizes, ela se reflete na comutação da soma de cada um dos elementos, ou seja, vai dar a mesma matriz resultante. Então, o axioma 2 de comutação, beleza. Aí a gente vai, o axioma 3, 4, o 3, 4, 7, 8 e 9, a gente vai ver, por exemplo, a matriz nula, ela é a matriz dos elementos 0, 0, 0, 0, ok? A gente pode chamar essa matriz nula de vetor nulo desse espaço vetorial e verificar que ele obedece às propriedades de, por exemplo, 0 mais U, ele é igual a o próprio vetor U. Porque a gente vai ter somar 0 nas componentes da matriz, não vai alterar a matriz, ok? A gente também tem o vetor menos U, né? A matriz menos U, a gente vai ter simplesmente todos os sinais invertidos, menos U11, menos U12, a gente vai menos U21 e menos U22, ok? Então, quando a gente pega essas definições aqui, a da soma, a da multiplicação, lembrando desse vetor nulo aqui, que a gente verifica na soma com o vetor nulo, a gente pega a matriz equivalente negativa, né? Matriz negativa do U,
e faz a soma entre elas, vai dar o vetor nulo. E assim a gente vai verificando axioma por axioma e a gente vai ver que todos os 10 axiomas são respeitados quando a gente pega o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Então eu estou afirmando para vocês que o conjunto das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Ok? Bastante inusitado, né? Afinal de contas, a gente está acostumado a trabalhar com vetores, né? Vetores, aquela setinha que aponta no espaço euclidiano, de um ponto para outro. Aqui eu já estou mostrando para vocês que esse conceito de espaço vetorial é mais genérico do que simplesmente vetores no Rn ou inclusive no R infinito, certo? Então, a gente tem o vetor nulo, o espaço nulo, o espaço do Rn, o espaço do R infinito e agora o espaço das matrizes 2 por 2. De fato, essa ideia do conjunto das matrizes 2 por 2 ser um espaço vetorial, ele deve ser facilmente, para vocês que já entenderam, já estudaram as propriedades das matrizes, é facilmente demonstrável que essas operações para qualquer matriz M por N também vale. Então não é só as matrizes 2 por 2 que formam o espaço vetorial, mas qualquer matriz M por N genérica vai respeitar essas mesmas propriedades, ok? Então a gente vai denotar esse espaço vetorial das matrizes 2 por 2 por M2, 2, ok? Já o espaço das matrizes M por N, a gente vai denotar por M, Mn, ok? Então o M maiúsculo indica a notação de espaço de matrizes, ok? E M por N é o tamanho, é a dimensão da matriz. A gente sabe que não faz sentido a gente combinar, somar matrizes, por exemplo, de tamanhos diferentes. Por isso que eles são conjuntos fechados somente de matrizes M por N, mas são infinitas matrizes, né? Então a gente vai pegar as matrizes 2 por 2, as matrizes 3 por 3, as matrizes 3 por 2, as matrizes 1 por 2, 50 por 20, todas elas são espaços vetoriais, ok? Veja esse exemplo agora, ó, o espaço vetorial das funções reais. Então a gente já viu que o conceito de espaço vetorial é muito além do que só vetores que apontam de um ponto para outro. Ele pode ser aplicado, por exemplo, para verificar se o conjunto de funções reais ele é um espaço vetorial a partir daqueles axiomas e dos testes que a gente vai verificar. Então o primeiro passo é definir o conjunto e os seus elementos. Então a gente está chamando o espaço vetorial das funções reais. Então a gente vai ter, por exemplo, um vetor f, que é uma f de x, e um vetor g, que é uma g de x, sendo x de menos a mais infinito. Então a gente vai chamar esse conjunto de f maiúsculo e a gente vai determinar o domínio de menos a mais infinito. Então é importante que a gente especifique o domínio, porque quando a gente fala de funções, se a gente vai somar duas funções e uma delas não está no mesmo domínio que a outra, por exemplo, imagine que a f ela é definida de menos a mais infinito, mas a g ela não é definida para valores negativos, como por exemplo um logaritmo, tá? Que é definido só que tem o domínio só os x positivo. Então não tem como a gente somar ela em todo o domínio da f. A gente tem uma restrição de domínio que é a g. Então para o caso de a gente analisar o conjunto das funções reais, a gente vai pressupor, vai determinar, né? E a gente vai analisar somente a soma de funções que estão sobre o mesmo domínio. Então a gente vai começar olhando para o domínio sendo de menos a mais infinito, que é o domínio geral, então não há restrição de domínio entre f e g. Mas depois a gente pode estender essa ideia de que, por exemplo, se a f e a g tiverem restrição de domínio, daí a gente tem um espaço vetorial, e aí aqui a gente coloca qual é a restrição de domínio que esse conjunto tem, ok? Mas aqui a gente está vendo qualquer função que não tem restrição de domínio, então a gente sabe que se a gente pegar e somar esses dois vetores, fazer a f mais a g,
isso daqui vai ser uma função de x e vai ser exatamente igual a f de x mais a g de x para um dado x, certo? Então a gente pode olhar para essa soma como uma soma de números reais, porque de fato uma f de x é um número real, né? Que dado uma entrada x tem uma saída f de x. Então, se por exemplo a f de x igual a 1, o x igual a 1 a f é 2 e o x igual a 1 a g é 3, a soma das duas é 5. Então, o fato é que a gente está definindo essa operação de soma. Somar dois vetores é igual a somar os resultados das duas funções, ok? Então, a soma de duas funções também é uma função e tem esse mesmo domínio. Então, a gente já vê de cara que ela é fechada para soma. Depois a gente vai olhar, quando a gente multiplica um escalar com uma f, isso aqui é o equivalente a gente fazer a vezes a f de x, ok? Então, para ilustrar isso um pouquinho, vamos ver o que acontece quando a gente tem uma f e uma g. Então, a f vetor é essa função que tem diferentes saídas para cada valor de x. E a g é outra função, sem restrição de domínio. Quando a gente soma as duas, a gente tem o quê? No caso desse exemplo aqui, geometricamente a gente vai ver que é algo assim, ó. A gente soma a f aqui, aí a gente tem a g aqui, somando os dois vai dar a f mais g. Agora, a f mais g é uma função de x? Sim, é uma função de x, porque ela vai ter essa regra de soma para cada valor de x e então a gente vai ter uma soma dos dois vetores que depende de x, então também é uma função de x, ok? Agora, imagina que a gente tem uma f e a gente vai multiplicar por um escalar, a gente vai multiplicar por 2, por exemplo. Então, multiplicando por 2, a gente vai ter algo assim, ó. Então, aqui a gente tem a AF. E a AF, ela é uma função de x? Sim, ela é uma função de x porque ela varia conforme as entradas de x. Ela tem uma saída, então ela também é uma função de x. Então, ela continua pertencendo ao espaço vetorial das funções, então é fechada na multiplicação. Então, aqui a gente tem o axioma A1, aqui a gente tem o A6. E aí os outros axiomas, a gente pode ver, por exemplo, o axioma 4, que ele pede, ele diz que deve ter uma função zero. Quem que seria o zero? Né? É a função que, para qualquer valor de x, a saída é sempre zero. Então, na prática, a função zero é o próprio eixo x. Tá? Então, é o próprio eixo x, é a própria função zero, né? Porque a gente tem zero de saída para qualquer entrada de x. Então existe sim, e ele respeita a soma, né? Qualquer função somada a zero vai dar a própria função. E ela é válida para de menos a mais infinito também. Depois a gente vai olhar o seguinte, o axioma 5, que ele nos define qual é uma função equivalente negativa, a menos f. Então aqui, ó, eu vou desenhar. Se essa é a f, existe uma menos f que é o espelho dela com o eixo x aqui. Tá, eu não fiz bem direitinho, mas seria a menos f aqui, que quando a gente soma, dá o próprio zero, que é o eixo x, que é o nosso vetor nulo. Então vejam como o axioma 5 também funciona depois que a gente define o vetor nulo aqui, certo? Aí a gente vai ver os axiomas 2, 3, 7, 8, 9 e 10, eles são, na verdade, as próprias propriedades dos números reais. Então, se a gente fizer a comutação, a associação, a distributiva, todas elas podem ser demonstradas por propriedades dos números reais, ok? Então, com isso, a gente verifica que, de fato, as funções reais, se a gente especificar qual é o domínio delas, tá? Deixar bem claro, ela é um espaço vetorial e cada função é um vetor, ok?
Agora, a gente vai analisar, até agora a gente viu alguns exemplos de espaços, de conjuntos que são espaços vetoriais. Agora vamos ver um conjunto que não é um espaço vetorial, tá? Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, é dois vetores, vetores U e V, que quando somados dá a soma de dois vetores num espaço de duas dimensões, ok? Por outro lado, a gente vai definir as operações. Então, a operação de soma é exatamente a soma do R2 aqui, ó. É igual a soma no R2. Por outro lado, a multiplicação, ela não é igual à multiplicação do R2. Ela vai nos dar um vetor. Toda vez que a gente pega um vetor, que é um U1, sendo o U um vetor U1 e U2, a gente multiplicar por um escalar, o primeiro componente é o A, U1, mas a segunda componente sempre fica zero, tá? Então, olha só, se a gente define, lembra como é que a gente faz para testar, verificar se um conjunto é um espaço vetorial? Primeiro a gente define o conjunto. Então a gente pega um conjunto que são vetores no R2, tá? Não são quaisquer vetores. E depois a gente define as operações. A primeira operação é a de soma, igual ao do R2, beleza? Mas a operação de multiplicação por escalar, ela sempre joga uma projeção desse vetor, né, com a componente 2 igual a zero, quando a gente multiplica por qualquer escalar, ok? Então, o que acontece nesse caso agora? Para a gente testar, para ilustrar como de fato funcionam essas operações, a gente vai verificar o seguinte. Aqui a caneta preta. A gente vai verificar, por exemplo, se a gente pega o vetor U dado por 2 e 4 e o vetor V dado por menos 3 e 5. E aí a gente pega uma constante A igual a 7. Aí a gente vai verificar essas operações. Se a gente fizer, nesse caso, o U mais V, tá? A gente vai ter o 2 mais menos 3 na primeira componente. Na segunda componente a gente vai ter o 4 mais 5. Portanto, o vetor soma, ele vai ser igual a menos 1 e 9. Ok? Então a adição, de fato, gera de dois vetores no R2, né, que faz parte desse conjunto, gera um vetor nesse conjunto, ok? Agora, quando a gente faz o A vezes o vetor U, a gente tem 7 vezes o vetor U. Só que a gente sabe que a operação de multiplicação ela vai nos dar o seguinte: 7 vezes a componente 1, então a gente tem 7 vezes 2, e o segundo componente vai zerar. Então ele é uma projeção, né, no y igual a zero. Então aqui, ó, a gente tem uma projeção sobre o eixo x, né? Então aqui a gente tem 14 e 0. Ok? De fato, quando a gente pega a seguinte, quando a gente pega a multiplicação de um escalar pelo vetor, ele nos leva a um vetor no R2 aqui com duas componentes, exatamente como a gente definiu. Então aqui, ó, ela é fechada na soma e é fechada na multiplicação, ok? Então, quando a gente pega o axioma da soma e o axioma da multiplicação por um escalar, ambos geram vetores dentro do conjunto original. Então, aqui não tem problema. Por outro lado, a gente vai verificando todos os axiomas. Verifica o axioma da 2, 3, 4, 7 e assim por diante. A gente vai chegar no axioma 10. Tá? O axioma 10, ele é o axioma que diz o seguinte, que 1 vezes o vetor U tem que dar o vetor U, ok? Só que esse daqui é o axioma 10. 1 vezes o vetor U dá o vetor U. Como é que acontece para esse conjunto
aqui que a gente vai ver que o axioma 10 não vale. A gente vai ter o seguinte, ó, 1 vezes o vetor u, ele é 1 vezes o u1 e o u2. Só que quando a gente multiplica, faz essa operação aqui, de 1 vezes esse vetor aqui, que é o vetor u, a gente tem 1 vezes o u1 e aqui dá 0, por causa da operação definida de multiplicação aqui, ok? O que vai acontecer então é que esse vetor aqui resultante, ele é o vetor u1 e 0. Mas u1 e 0 é diferente de u1, u2, que é o nosso vetor u. Então aqui, ó, o axioma 10 quebrou, certo? Então, não valendo o axioma 10, não valendo um único dos axiomas, não é um espaço vetorial, ok? Então, para a gente verificar se é espaço vetorial, a gente vai ter que definir o conjunto e os seus elementos, definir as operações de soma e multiplicação e depois verificar se, a partir dessas duas operações, todos os outros axiomas valem. E esse caso aqui, a gente vê que a adição é uma adição padrão do R2, mas a multiplicação altera o vetor e a gente quebra o axioma 10, ok? Então, dessa forma, a gente já vê que não é, com essas duas operações, o R2 com essas duas operações, não é um espaço vetorial, ok? Tem um exemplo bem interessante de espaço vetorial que não é nada comum, é bastante estranho na verdade, que é o seguinte: imagine um conjunto dos números reais positivos e as operações definidas por ele de soma e de multiplicação por escalar são as seguintes. Se a gente pegar dois vetores e somar o u com o v, seria o equivalente, né? Essa operação é definida como o produto entre os dois vetores. Agora, se a gente multiplica um escalar pelo vetor, isso aqui é igual ao valor numérico do u elevado então ao expoente que estava multiplicando o u. Então é muito estranho, inclusive a gente pode verificar, né? Imagina que a gente vai somar 1 com 1. 1 com 1. Somando 1 mais 1, 1 é um número real positivo, né? E somando os dois, então a gente teria 1 vezes 1, que é 1. Então também é um número real positivo. Então ele é fechado na soma. Por outro lado, se a gente pegar um escalar tipo 2 multiplicando o vetor 1, isso aqui é o equivalente a gente fazer 1 elevado ao quadrado, que é 1. Tá? Agora, quando a gente faz a operação da multiplicação por um escalar, a gente também volta a um número real positivo. Então ele é fechado na multiplicação também, ok? Agora vamos ver, por exemplo, a gente pode verificar todos os outros axiomas, mas tem alguns que são mais interessantes. A gente pode verificar o 4, que é o do vetor nulo, o 5, do vetor negativo, e o 7, que é o da distribuição da distributiva na soma de vetores. Então imagine o seguinte: quem é o vetor nulo nesse caso aqui? Qual é o vetor que a gente pega o 1 e soma o vetor u e soma com o vetor nulo, que é o 0, e vai dar o próprio vetor u? Então, no caso, olha só, nesse exemplo, o nosso vetor nulo é o número 1. É o número 1. Porque se a gente soma u com 1, aquela regra de soma diz que é 1 vezes u, que é o próprio u. Certo? Então, na verdade aqui eu até inverti, mas ele é comutativo. Seria u vezes 1. Assim, que é o próprio u. Então, olha só, o vetor nulo é o vetor que não altera, que a gente pega qualquer vetor e aplica na soma e dá o próprio vetor. Então, nessa regra aqui não é o 0, é o 1, ok? Agora o axioma 5. Qual é o vetor negativo? Lembra que o vetor negativo é aquele vetor que a gente soma com o vetor original e a gente chega no vetor 0, né, no vetor nulo.
Então, nesse caso, a gente vai verificar agora que o equivalente negativo de um vetor é o 1 sobre u, é o inverso, tá? Para esse caso, podemos fazer o seguinte, ó. Então, se a gente pega o vetor u e soma como 1 sobre u, o que acontece com a operação de soma? Somando é o equivalente a multiplicar. 1 vezes 1 sobre u. U vezes 1 sobre u. Isso aqui dá 1. Só que o 1 é o vetor nulo. Então, significa que a gente somar u com o 1 sobre u, respeitando essas regras de soma e multiplicação por escalar aqui, no caso de soma, a gente volta, chega no vetor nulo. Então, esse daqui é o negativo de u. Então, o negativo de u é 1 sobre u nesse caso. Estranho, né? Bastante estranho, mas de fato é verdadeiro. O axioma 7, a gente tem o seguinte. Se a gente pega um escalar e multiplica pela soma de dois vetores, o que é a soma de dois vetores? É o produto o produto numérico de u vezes v, ok? E aí, o que é a gente pegar, multiplicar por um escalar isso daqui, é o equivalente a gente elevar a potência aqui, ok? Só que, de fato, isso daqui, elevar a potência, né, é o equivalente a gente elevar a potência u e elevar a potência a uv, ok? Só que aqui, ó, isso daqui também, quando a gente pega e identifica isso daqui de forma separada, o produto numérico é o equivalente à soma dos vetores. Então, é o equivalente a gente somar e aqui, ó, elevar número, o valor numérico ao expoente a é o equivalente a gente fazer a vezes o vetor u. E multiplicar é o equivalente a somar a vezes o vetor v. Talvez seria interessante eu ter colocado aqui, né? Assim, eu acho que fica mais visível. Certo? Então, a gente pega o vetor, aqui então, a vezes a soma dos dois vetores, u mais v, é o equivalente ao produto numérico elevado ao a. Só que a gente sabe que isso daqui é o equivalente a gente elevar cada um dos termos a a, e cada um desses aqui, então, esse u na a é igual a vezes o vetor u, e o v na a é a vezes o vetor v, e o produto numérico é igual à soma dos vetores. Estranho, mas no entanto, ainda assim verdadeiro, ok? Então, esse daqui é um exemplo que mostra que nem sempre um espaço vetorial ele é tão óbvio, né? Então, sempre quando a gente tem um conjunto de elementos e duas regras uma propriedade de soma e uma propriedade de multiplicação por escalar, a gente só vai ter certeza se é um espaço vetorial ou não verificando os axiomas, ok? E a primeiro deles a gente sempre vai ver o fechamento na soma e o fechamento no produto por escalar. Então, na aula de hoje a gente aprendeu o que faz um conjunto de vetores ser um espaço vetorial. Na próxima aula vamos estudar subespaços. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Um abraço e até a próxima!